Quero convidar a igreja, nós estamos aí aprendendo através da carta de Gálatas, e é para lá que eu espero que você dirija aí a sua Bíblia. Como a palavra que pretendo trazer à igreja, eu entendo, e para mim foi muito forte. Eu quero pedir toda a tua atenção, para que você não perca nada daquilo que estaremos falando. Trouxe um objeto aqui para tentar ilustrar ou fazer a introdução desse momento. Quem conhece? Tá, como tem uma meia dúzia com preguiça, então quem não conhece, levante a mão então. Funil utilizado no passado, se usava bastante. Comprava-se embalagens maiores, e daí para poder fracionar os produtos, então colocava-se para auxiliar a entrada do líquido ali em outros objetos, sem que perdesse o conteúdo. E enquanto eu meditava na palavra de Deus, eu lembrei-me desse objeto, e pelo menos foi a inspiração que tive e que quero repartir com vocês nesse momento. Temos essa esfera maior aqui fora, né? E podemos dizer que essa esfera maior, ela representa a nossa vida. Aqui nessa esfera maior está a tua família, aqui está a tua fé, está o teu trabalho, aqui está o teu time de futebol, o lazer que você promove ou tenta promover para você, para sua família. Que mais? Viagens. Eu estou girando, você nem está vendo, mas eu estou girando para tentar ilustrar esse momento. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, está aqui simbolizado aqui nessa abertura, nessa esfera aqui, né? Tudo isso faz parte da nossa vida. Cada um tem aí a sua história, cada um está vivendo um momento, tem as suas convicções na política. Quando o time de futebol perde, ele tenta justificar, veja bem, foi o árbitro, porque faltou o principal ali, o jogador principal, estava o reserva. Se o político que você torce não vai bem, você diz, também é porque aconteceu isso, aquilo. Tudo isso aqui faz parte dessa esfera, tudo aquilo que vivemos, teu trabalho, todas as pessoas. Só que talvez o que muitas pessoas não percebem é que conforme nós vamos vivendo, o funil vai trabalhando, e todos nós, aquele que só está pensando no trabalho, aquele que só pensa na política, aquele que só pensa em dinheiro, aquele que só pensa em lazer, aquele que tem as suas prioridades que não são as mesmas do que outros, ele está nesse funil. E até chegarmos ao término desse funil, desde essa esfera inicial até o término, eu diria, nessa breve ilustração, que podemos chamar esse caminho da esfera inicial até chegarmos aqui ao final de oportunidade. Nós estamos vivendo, nossa vida toda está passando, estamos projetando, estamos sonhando, estamos trabalhando, estamos, embora estamos no ano político, vou usar a palavra eleição, mas não no sentido político, estamos elegendo coisas que nós dizemos que são importantes em nossa vida, e faz parte aqui dessa esfera, estamos ali. O que nós precisamos ter em mente, precisamos lembrar, que tudo
chega no mesmo ponto. Nós fazemos estratégias ou temos nossas convicções em tantos assuntos e somos tão ferrenhos muitas vezes em tentar defender os nossos pontos de vista, mas tudo faz parte da vida da pessoa e vamos chegar nessa outra parte aqui no final dela. E nós precisamos entender que esse caminho até chegarmos naquele glorioso dia que nós cantamos às vezes, quando Cristo a sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus vier buscar, e fizer-se então chamada, eu lá estarei. Não é? Então, nós estamos vivendo um momento que nós vamos chamar, nessa breve ilustração, eu só quis mostrar de uma forma de, quem sabe, fazer você gravar de uma forma ilustrativa, com uma figura e tal, lembrar que nós estamos todos imbuídos nessa mesma história. Quando Jesus estava cumprindo a sua missão, ele disse, quando eu for suspenso, ele estava falando da cruz, quando eu for elevado da terra, todos atrairei a mim. Funil. Todos, são todos. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Então nós temos aqui nessa breve ilustração a sua vida, a nossa vida, estamos vivendo, mas entre essa nossa vida até aquele glorioso dia, nós temos aquilo que podemos chamar de oportunidade. E você não pode se furtar disso. Por isso Jesus falou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo passa por Jesus. Ele disse, eu sou a porta, quem passar por mim encontrará pastagem, encontrará o sustento, encontrará. Então tudo converge para o Senhor. Eu não sei quais são as prioridades que você tem elegido como algo principal na sua vida. Há pessoas que dizem que não sobra tempo para estar num culto como hoje, porque tem tantas coisas a fazer. Quais são as suas prioridades? Mas estamos nesse funil aí. A pessoa às vezes nem percebe, mas ela está chegando naquele ponto que nos conduz, nos leva a uma decisão. Ou seguimos a Cristo, ou não. Ele nos dá essa oportunidade. Gálatas capítulo 1, semana passada, nós vimos que a carta de Gálatas fala da região da Galácia. Essa Galácia era uma das regiões do Império Romano. E na Galácia havia sido evangelizado aquele povo. Deus usou a vida do apóstolo Paulo. Ele foi nessa região, evangelizou, deixou igrejas estabelecidas nesse lugar. Mas quando ele sai desse lugar, falsos mestres apareceram lá e começaram a ensinar coisas que eram diferentes daquilo que eles tinham ouvido. Essa semana, algumas pessoas viram sobre um líder religioso que falou sobre que o momento que nós estamos vivendo, a Bíblia precisa ser atualizada. Eu me recordo há anos atrás, eu acredito que em torno de uns 20 anos atrás, nós não tínhamos como imprimir boletins da igreja, nós mandamos numa gráfica aqui da cidade, fazer a impressão. E nessa impressão, nós pedimos para que se fizesse uma logo,
uma imagem, e nessa imagem colocasse o versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A moça que fez o atendimento, ela teve uma boa intenção, ela estava bem intencionada, mas quando pegamos o boletim, ela estava escrito assim: eu sou o caminho certo, a verdade e a vida. De onde que se tirou esse certo aqui? Não está na Bíblia. Aí faz igual aquelas piadinhas de crente, né? Não está, mas devia estar. Não está. Nós não vamos inserir nada, porque a palavra do Senhor, quando ele disse: eu sou o, artigo definido, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, não existe outro. Então o caminho certo, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa história de inserir ou de alterar, poderíamos dizer de adulterar a palavra, não faz parte do povo de Deus. Então nós precisamos entender e levar muito a sério o que a palavra nos diz. Aí então esse líder religioso falou: porque vivemos novos tempos e a Bíblia ela precisa ser mais inclusiva. E eu disse: essa linguagem é uma linguagem revolucionária, e a igreja é uma igreja conservadora, não é? Então não é o caminho que vai se adequar a mim, é eu que preciso me adequar ao caminho, porque Jesus disse: apertado é o caminho e que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Então nós precisamos entender: não sou eu, não é a palavra que vai mudar para que eu possa vivê-la, sou eu que mudo. Jesus, ele disse, a palavra do Senhor nos diz: passará os céus e a terra, as minhas palavras jamais passarão. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não muda, os tempos mudaram, menos a palavra, essa continua a mesma. Gálatas capítulo 1, semana passada então nós vimos sobre a autoridade, o chamado de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho da graça e a paz, né? E vimos também sobre a obediência de Jesus, a obediência de Paulo, a nossa obediência ao chamado de Deus. Hoje vamos continuar esse ensinamento. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6 até o verso de número 10. Diz assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Versículo 7. Na verdade, não existe outro evangelho. Vamos falar? Não existe outro evangelho. Obrigado, irmãos. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Amém? Irmãos, ao tentar escrever algo para esse momento, eu senti-me muito desafiado. Uma palavra firme, e uma palavra firme que Deus enviou
à igreja da Galácia, uma palavra firme que serve para nós, a PIBO, hoje, aqui em 2020, tempo que estamos vivendo. Mas é necessário que ouçamos, é necessário que venhamos a meditar nessa palavra. E o que você vai fazer com essa palavra aí é de cada um. Mas o que não podemos é negligenciá-la. O apóstolo Paulo, então, ele fala: estou muito admirado. Ele fala assim, e isso me chamou a atenção. Ele diz: eu estou muito admirado. Daí que está aqui, versículo 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Então, quando ele disse que estava admirado, porque alguns estavam abandonando, o termo original é trocando a fidelidade de um por outro. É como se estivéssemos numa guerra e um soldado mudasse de lado no meio da guerra. Ele não apenas abandonou a sua fé, mas tomou posição contrária àquilo que tinha antes. E o apóstolo Paulo disse: eu estou muito admirado. Como vocês tão depressa abandonaram a sua fé. Irmãos, quem tem uma vivência cristã já de longa data, sabe o que essa palavra representa, o quão real ela é. Porque quantas pessoas estiveram em nosso meio, quantas pessoas, por exemplo, daqui a alguns dias, já temos data, mas como a diretoria ainda nem toda me confirmou, eu estou aguardando, mas já temos uma data pré-definida para fazermos uma reunião e aceitarmos alguns irmãos como membro, que já estão congregando, já são batizados nas águas, mas ainda não são membros, mas desejam ser. Mas como eu poderia usar essa mesma palavra, dizendo assim: eu estou tão admirado de pessoas que muitas vezes numa reunião você aceita como membro, ou num culto você batiza a pessoa, passa-se pouco tempo e você diz: meu Deus, como abandonou a sua convicção. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Estou muito admirado como vocês tão depressa abandonaram a sua fé. A fé que temos, o que o Senhor tem nos confiado. Eu quero ler para vocês, deixando aberto em Gálatas, mas em Atos capítulo 20 e o verso de número 24. Diz assim, mas Atos capítulo 20 e o versículo 24. Diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Irmãos, na igreja da Galácia, o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo falou o evangelho da graça. E o que é esse evangelho da graça? O evangelho da graça nos ensina de que todos os homens podem fazer o esforço que quiser. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Por mais que uma pessoa tente ou queira, faça boas ações, façam boas obras, visitem carentes, necessitados, ajudem financeiramente, nada disso é garantia de salvação.
Mas a igreja da Galácia foi visitado por algumas pessoas que estavam dizendo: olha, a salvação é obra da lei. A salvação não é graça. Você precisa fazer alguma coisa. Aliás, vocês precisam fazer o que dizia no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento falava que todo menino precisava ser circuncidado. E se não for circuncidado, não tem salvação. Se não obedecer à lei, não tem salvação. E a igreja da Galácia ficou perturbada. E começaram a não somente abandonar, mas tomar uma posição contrária. Sabe aquela pessoa que, agora que eu entendia dessa forma, eu vou fazer de tudo para que outras pessoas também o façam, e eles estavam fazendo dessa forma, passando e fazendo um arrastão no meio da igreja da Galácia. E esse arrastão era levar todas as pessoas a entender que a salvação era obra da lei. Irmãos, como é sério isso, porque quando eu digo que a salvação é pela lei, eu estou dizendo, o sacrifício que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Hoje, existem grupos religiosos que falam isso. Ainda ontem estava ouvindo alguém dizendo assim, presta atenção para você entender e você tirar suas conclusões com base na palavra. Uma pessoa pode tomar a decisão por Cristo e ela pode ter a salvação, mas ao morrer essa pessoa não atingiu o nível de santidade necessária. Não é isso que eu penso, tá bom? Eu estou dizendo de grupos religiosos que falam isso, que a pessoa não atingiu o nível de santidade necessária e ela morreu. Então o que acontece com essa pessoa? Ela não vai nem para o céu e não vai nem para o inferno. Ela fica sofrendo e carecendo de que alguém faça alguma coisa por ela. E quem não conhece a palavra, pode dizer, eu vou concordar com isso. Mas quem concorda com isso, simplesmente anula o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque ao morrer, eu tenho essa consciência de que não terei atingido o nível de santidade, santo, 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 como o nosso Deus o é. Então eu não sou salvo pelas minhas obras, eu não sou salvo pela minha santidade. A minha santidade significa o quê? Significa que eu sou separado para Deus. Santo é alguém que é separado para Deus. Santo não é uma pessoa que não tem erro, que não peca. E nesse grupo religioso, que ainda foi ontem, que eu te falei? Ontem à noite, falava com essa convicção. Então as pessoas morrem e vão para esse local intermediário e carecem que familiares ou outras pessoas intercedam para que a salvação possa ser completa, porque na verdade então estaremos completando aquilo que Jesus fez e não foi completo na vida daquela pessoa. Era isso que estava acontecendo com a igreja da Galácia. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele disse, eu estou admirado. Me admira como vocês tão depressa mudaram a mentalidade de vocês. Eu estou muito admirado como vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. E esse é o tema da mensagem de hoje. Tem um ponto de interrogação ali, é outro evangelho? Será que existe outro evangelho? Então, irmãos,
é nossa obrigação, é minha obrigação, mas não somente minha, é sua obrigação também, nós buscarmos entendimento na palavra, porque do contrário, nós estaremos à mercê, como esse líder religioso dessa semana que dizia que a Bíblia precisava ser atualizada, e se alguém vê, diz, olha, ele está usando a Bíblia, ele tem o título de pastor, ele tem uma igreja sob a responsabilidade dele, então ele falou, é verdade. Eu estou aqui para dizer para você, você não precisa acreditar naquilo que eu falo, mas estou dizendo para você, busque na palavra do Senhor, ou como na canção que entoamos antes, quero conhecer-te, ouvir os teus segredos, não importa o preço. Nós precisamos, irmãos, entender que o que está posto à mesa é o nosso destino eterno. Para onde passaremos, ou aonde passaremos, ou com quem passaremos a nossa eternidade. É isso que precisamos nesse momento entender. E a igreja da Galácia foi visitada por falsos mestres que desde essa época bíblica até hoje existem. Pessoas para tentar distorcer o Evangelho, distorcer a palavra. E nós precisamos dizer, Senhor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos, não importa o preço. Ah, mas é tão bonito cantar, irmãos. Não a minha voz, mas é tão bonito nós cantarmos canções, ou ouvirmos canções semelhantes a essa. Mas pode ser só canções, só uma melodia. Ou como às vezes falamos, só blá, blá, blá. Papagaio, que reproduz sem o entendimento. Nós precisamos entender, precisamos levar a sério, porque vivemos esses dias em que de uma maneira mais intensa a nossa fé está sendo colocada em xeque-mate, né? Em xeque. E nós precisamos sair dessa com convicção. O apóstolo Pedro fala isso, que nós precisamos estar preparados para responder às pessoas que nos perguntam qual é a razão da esperança que é em vós. E nós precisamos dizer, talvez como o apóstolo Paulo, a graça do Senhor me alcançou. A graça de Jesus, mas qual é a graça? A graça de Jesus é, eu não mereço salvação, mas Ele me ofereceu. Eu não mereço o seu perdão, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas eu recebi dele o dom gratuito da vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a graça. A graça diz que a obra salvadora foi feita por Jesus. E eu convido a igreja a recitar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, por gentileza. Vamos lá? Amém, obrigado, irmãos. Deus amou tanto o mundo. Mas quando eu falo assim, Deus amou o mundo, talvez fique algo muito vago. Deus amou o Murilo, a Daniele, desculpa, a Suzy, Tássia, William, né? Muito obrigado. Deus amou tanto. Aí eu coloco o meu nome, você coloca o seu nome, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos em Jesus ter salvação. Somente em Jesus temos salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, como vocês tão depressa esqueceram aquilo que eu havia ensinado a vocês, salvação somente em Jesus, perdão somente em Jesus. A palavra, ela é uma só, ela não muda. E se alguém, nós vamos aprender isso daqui a pouquinho mais, alguns textos bíblicos, como eu falei para os irmãos, para mim, caracterizei
né, para mim como uma mensagem muito forte, mas ao mesmo tempo que é muito forte, é muito necessária para que possamos estar bem alinhados ou bem esclarecidos com a palavra. E torno a dizer, o que você fará com essa palavra, aí é uma escolha, mas a minha responsabilidade é essa. Então ele fala que está muito admirado, e no versículo 7 ele diz assim: na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Ele usou esse termo, perturbar. E eu procurei ali algumas definições. Perturbar é causar desordem, perturbar é causar confusão, perturbar é causar agitação. Pensa como estava essa igreja, ou as igrejas na Galácia. Elas estavam em desordem, confusas e agitadas. Por quê? Porque alguém chegou lá para eles e começou a dizer: olha, a salvação é fruto das tuas obras. Antigo Testamento, Paulo, o apóstolo, não. Qual é a autoridade de Paulo? Não tem autoridade. Ele foi questionado. E é sempre assim. Se eu falar alguma mensagem aqui e eu conseguir convencer você, amanhã outra pessoa vai convencer você diferente. Agora, se quando eu estou falando, o Espírito Santo de Deus convencer você, aí você será transformado em um novo homem, uma nova mulher, e ninguém conseguirá te enganar. Porque o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, nos conduz a toda a verdade. Por isso, mais uma vez eu digo, você não precisa crer naquilo que eu estou falando, mas você precisa crer na palavra do Senhor, que é imutável. Do contrário, aquilo que eu falo hoje, alguém amanhã poderá falar diferente. Por isso é um problema. A minha adolescência era assim. Eu era desafiado a levar meus amigos para ouvir o Evangelho, né? Ouvir a palavra. E cada vez que eu tentava levar algum amigo, levar alguém, a minha oração: Deus, usa a vida do pastor, para que ele fale uma palavra assim, que o louvor esteja assado. E para a pessoa que eu ia convidar, dizia assim: olha, meu pastor é tão querido, o louvor é tão gostosinho, tão agradável. E aí o convidado chega lá, o pastor traz uma mensagem semelhante à de hoje. Você não falou que o teu pastor era querido? Veja bem, o louvor deu uma desafinada. Você não falou que... Pois é, isso é um problema, quando nós queremos evangelizar e apontamos para pessoas. Você vai evangelizar, você fala de Jesus. Olha, vamos ouvir do Evangelho do Senhor. Não sei o que vem hoje, mas eu sei que nós precisamos ouvir. Eu sei que Deus quer falar conosco. Porque se eu faço uma propaganda de pessoas, é um problema. Que essa pessoa pode, e em geral isso acontece, né? As pessoas nos frustram em algum momento, em alguma esfera, em alguma circunstância, não é? Mas quando eu sei que acima de mim, acima de ti, nós temos um único Senhor, então nós toleramos algumas coisas e passamos e continuamos juntos, como família, Então, essa igreja, as igrejas na Galácia, receberam o Evangelho, estavam vivendo esse Evangelho, nem todos estavam firmes ou firmados na palavra. De repente alguém chegou lá e disse: olha, o que o Paulo aí falou, nem chame ele de apóstolo, não reconheça ele como líder, como pastor, não, porque é preciso obedecer à lei, é preciso circuncidar, você sabe que é assim. E eles começaram dessa forma. E aí no versículo 7 nós falamos agora sobre essa perturbação do Evangelho. Como eu disse para vocês semana passada, na carta de Gálatas,
essa carta, ela nasceu justamente porque eles estavam confusos, perturbados. Então Paulo não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha e-mail, não tinha nenhum meio de comunicação. Era mandar carta mesmo. Então ele faz uma carta e envia. Assim que ele fez essa carta de Gálatas, 6 capítulos, eles se reuniram com toda a igreja e fizeram aquilo que nós chamamos de concílio. O primeiro concílio da igreja registrado, e se você quiser saber o que eles trataram nesse concílio, né, quando tem uma reunião, o que eles tratam, pega Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, irmã secretária, é a ata deles. Então, você quer aprender a fazer ata melhor? Pega Atos capítulo 15. Você verá como é a ata de uma reunião. Eles estavam ali, eles relataram tudo o que aconteceu. E justamente o mesmo termo que ele usou para Gálatas, nesse concílio foi usado a mesma coisa. Atos 15, 24. Perturbadores têm entrado no meio da igreja, causando confusão. E nós precisamos definir o que o Evangelho fala, o que nós cremos, para que nós voltemos a ter uma só linguagem, uma só fé. Nós vivemos num só espírito, temos uma só direção. No funil da nossa vida, nós todos vamos chegar no mesmo local, então vamos chegar num acordo. E eles falaram assim, olha, nós não vamos colocar um peso sobre a igreja, peso que nem nós conseguimos carregar. Vamos falar para a igreja somente aquilo que a palavra nos diz. Que eles se abstenham da prostituição, que eles se abstenham de tais coisas, tal, mas é a graça do Senhor. Então, a igreja estava perturbada naquele momento, Paulo estava admirado por aquilo estar acontecendo, e no versículos de 8 a 10, e agora eu quero tentar dar uma acelerada, mas é um momento bem importante aqui da mensagem. Paulo ele diz assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou como disse eu hoje, se alguém, mesmo que eu, né, ou algum de nós, ou mesmo um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Tá bom, eu vou usar uma outra palavra, que tem uma outra tradução, aí parece que não fica tão forte, né? Porque daí a gente não entende, né? Algumas pessoas não entendem. Então diz assim, ó, se alguém traz outro evangelho, que seja anátema. Né? Se alguém sabe o que é anátema, mas se não, já está traduzido aqui. Seja amaldiçoado. Seja essa pessoa desvinculada, separada do corpo de Cristo. Não é? Ele fala isso no versículo 9. Pois já dissemos, os olhos não estão tão bons quanto eram uma vez. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja anátema, tá? Amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não sou político, não estou atrás de voto, eu não estou aqui para falar coisas para iludir outros. A minha incumbência, a minha função, a minha missão como mensageiro, como evangélico, como alguém profeta do Senhor que anuncia as mensagens de Deus, é trazer a verdade, trazer a palavra, trazer aquilo que o Senhor tem acrescentado. Eu não procuro agradar as pessoas, muito embora, se eu conseguir fazê-lo, tanto melhor. Mas não é esse o alvo, não é essa a intenção. Foi isso que ele disse. Por acaso procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse,
eu não seria servo de Cristo. Irmãos, é por isso que em alguns momentos, ou em mensagens semelhantes a essa, há um peso. Deus é testemunha, e hoje ainda conversei com a Tânia, disse, meu Deus, talvez em outra esfera, né? Mas o meu desejo era de fazer como Jesus, quando ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se você está entendendo o que eu estou falando, você está dizendo, são palavras duras. Caso você esteja entendendo, e espero que sim. Mas são palavras de direção, palavras que servem para corrigir e apontar a igreja para um caminho seguro, um caminho eterno, o caminho de salvação, que é Jesus. Não há outro. E ele disse, eu não procuro a aprovação de pessoas. Houve um homem, no livro de Josué, capítulo 7, um homem chamado Acã. E a tradução do nome Acã é perturbador. Literalmente, Acã significa perturbador. E quando Deus deu uma palavra através de Josué, dizendo, vocês vão para uma batalha, vocês vão para uma guerra, e os povos que vocês vão conseguir vencer, vocês vencerão, mas vocês não vão pegar nada que pertence a ele. Tudo é anátema, tudo é amaldiçoado, vocês não vão pegar nada. E todo o povo disse amém, eu concordo. Mas no meio deles tinha um tal de Acã. Esse Acã, no meio da guerra, quando eles venceram, os olhos dele cresceu, não literalmente, mas a ambição, a cobiça. Ele começou a olhar para os animais fortes, viçosos, começou a olhar para o ouro, para a prata, para aquelas coisas, e ele disse, eu preciso guardar um pouquinho, afinal de contas, a minha aposentadoria. Afinal de contas, né, eu fui para a guerra, e um pouco desse despojo, desse espólio, deve ser meu. E ele pega, e o povo começa a sentir que no meio deles havia maldição. E o Senhor então manda expurgar, manda tirar o anátema, e aquela pessoa foi condenada, sua família. Por quê? Porque eles não deram ouvido. Agora vem os textos que eu quero citar aos irmãos, que julgo serem textos muito fortes, porém estão na palavra e devem ser vividos da mesma forma. Primeiro texto, 2 João, finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, versos de 7 a 11. 2 João, eu falei capítulo 1, mas só tem um capítulo aí, né? Então, segunda carta de João, nesse capítulo único, versículos de 7 a 11. Eu faço a leitura, você fica atento, se você puder, acompanhe na sua Bíblia, se puder sublinhar, sublinhe. Mas ali, ó, muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Versículo 9. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículos 10 e 11. Bem fortes essa mensagem. Se alguém for ter com vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês. Nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa é companheiro do mal que ela faz. Meu Deus.
nós precisamos entender e levar a sério o Evangelho. Então, o que o apóstolo João está falando aqui é que se você entende que há alguém ensinando coisas tortuosas, coisas enganadoras, distorcendo o Evangelho, apresentando outro Evangelho que não existe outro, olha, nem receba na sua casa. Porque se você deseja a essa pessoa paz, você está sendo cúmplice dos maus ensinamentos dela. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor, e aí você vê o que você fará. Agora outro texto que eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 5, versos de 9 a 13. 1 Coríntios capítulo 5, versos de 9 a 13. Diz assim: na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Versículo 10. Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões, ou que adoram ídolos. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair desse mundo. Versículo 11. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Versículo 12 e 13. Afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. É de engolir grosso. Porém, é exatamente isso o que a palavra diz. Nós precisamos entender e levar a sério. Se uma pessoa diz que a salvação de alguém não está completa, mas que nós precisamos completá-la orando por aqueles que já morreram, não tem isso na palavra. Não tenho sustentação bíblica. Isso para mim não me serve. O berço da nossa igreja, como denominação, nasce em Holanda, Inglaterra, mas se fortaleceu nos Estados Unidos, para daí então vir para o Brasil. Mas lá nos Estados Unidos tem igrejas e vários templos que estão fechando as portas dos templos. Por quê? Não estou falando agora no ano de 2020, por conta do momento que estamos vivendo, já de algum tempo para cá, porque a teologia liberal tem tentado entrar no meio das igrejas, e aquilo que há um tempo atrás se condenava, dizia, olha, não faço parte disso, passou-se a aceitar como algo normal. Nas igrejas, algumas igrejas lá, eles fazem como, por exemplo, a festa de Halloween, e eles iniciam essa festa dentro de templos religiosos, sendo que nós cultuamos a vida e não a morte. Nós temos práticas contrárias a isso, mas se hoje nós abrimos precedente para um princípio, amanhã essa pessoa está desviada. Não existe alguém que desvirtue o Evangelho que não traga prejuízo para si, e não estou falando de prejuízo financeiro, estou falando espiritual. E se for um líder religioso ainda, né, então prejuízo para toda a comunidade. Então, queridos irmãos, eu peço a vocês, eu perdi onde é que está o Walter, está vendo?
Eu peço a vocês que vocês reflitam nessa mensagem. Logo mais vamos fazer um momento bem especial aqui, mas agora eu quero concluir esse momento lembrando vocês o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de entregar-se a um e repudiar o outro, porque não tem como servir a dois senhores. Então hoje, essa noite, você que aqui está, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você precisa e pode, e eu estimulo vocês para que vocês façam uma escolha. Encerro talvez com essa tão tímida ilustração, mas que gostaria tanto que você tentasse entender pelo menos parte daquilo que eu entendi quando Deus estava trazendo essa inspiração para mim. Nossa vida, irmãos, está acontecendo, mas quer você queira ou não, todos nós estamos dentro de um propósito eterno: salvação eterna ou condenação eterna. Quando nós falamos de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não caia fora do funil, não se perca, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos, irmãos, entender que só há o caminho que leva ao Pai, que é Jesus Cristo. Todos nós estamos vivendo, temos nossas prioridades, o que você vai fazer após o culto, o que você vai fazer essa semana, semana que vem, mas tudo isso está dentro desse propósito que nos leva para uma decisão. Eu vivo em Cristo. Daqui a algumas semanas, se Deus permitir, nós vamos ouvir um versículo que uma irmã mandou mensagem para mim e disse: pastor, você falou sobre Gálatas, eu estou lendo Gálatas, e eu cheguei num versículo aqui, Deus falou tão forte comigo. Eu disse: qual? Ela falou assim, Gálatas 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Eu me identifico com aquilo que Jesus fez. Aquilo que Ele fez é válido para mim ainda hoje. O sacrifício que Jesus fez, oferecendo-me salvação, é válido ainda hoje. Só há um meio de salvação, e esse é através de Jesus. Você não pode sair daqui essa noite sem ter essa convicção de que você tem salvação em Jesus.